Palavra de Deus hoje, ela fica ali no João 5, no capítulo 5, Evangelho de São João, do versículo 1 ao 9. Se você puder, vamos acompanhar comigo esse Jesus maravilhoso que transforma nossas vidas. A palavra de Deus, ela diz assim: é a cura de um paralítico. E estamos falando da misericórdia de Deus. E a palavra diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, que esperavam o movimento da água, pois de tempo em tempo um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era um sábado. Palavra da salvação. Aqui a gente observa algo bem interessante. Jesus foi até Jerusalém, chegou lá, nesse poço, um tanque de água, e lá eles acreditam fielmente que aquela água, ela está parada, e quando ela agita, é um anjo que vem e toca naquela água, e quando aquela água é agitada por aquele anjo de Deus, eles acreditam que o primeiro que entrar dentro do tanque é curado de qualquer doença. E então ali ficava cheio de enfermos, cheio de coxos, cheio de paralíticos, de cegos, de tudo quanto era doença. E ali tinha um monte de gente só olhando para a água, esperando a água agitar para entrar dentro daquele tanque para ser curado, porque era essa a fé que eles tinham. Eles acreditavam verdadeiramente que quando aquela água era agitada, era um anjo de Deus que estava agitando ela. E todo mundo corria para entrar dentro daquele tanque, e o primeiro que conseguisse entrar no tanque e se banhar, era curado. Isso eles realmente colocavam no coração como sendo um anjo de Deus. Nós não temos essa certeza se realmente isso acontecia verdadeiramente, se alguém realmente ficava curado ou não. Na história da igreja não se fala muito sobre esse tanque, mas a crença daqueles homens era isso. Por isso naquele lugar ficava um monte de gente doente, um monte de gente que tinha enfermidades de várias espécies, né? Era tudo que podia acontecer. E quando eles viam que a água se mexia, todo mundo corria na água, para que realmente ela fosse sido curada. E aquele homem era paralítico, aquele homem que estava ali há 38 anos, e ele já não tinha mais esperança, porque além de ser paralítico, nem de pé ele conseguia ficar, ele tinha que ficar deitado na cama, porque ele nem conseguia ficar de pé, então ele só ficava olhando a água. Quando agitava, ele como paralítico não tinha condições de chegar lá primeiro do que os outros que estavam com outra doença, que podia pular na água, que já ficava na beira da piscina.
Então ele nunca conseguiria entrar lá, e ele já estava lá há 38 anos, esperando para ele entrar lá, e ninguém o ajudava, porque quem que vai ficar lá 38 anos esperando para a água agitar, pôr ele lá primeiro e ele ficar bom? Então ele já era uma pessoa que não tinha esperança, ele acreditava, ele realmente achava que aquilo iria acontecer, ele estava ali esperando aquela água mexer, mas ele não tinha condições dele sozinho ir até lá. Imaginou você, uma pessoa sem esperança, 38 anos ali naquela beira, já muitos anos ele estava ali, não se sabe como que ele ia chegar até lá, porque outros, que podia andar, podia pular, chegava antes que ele. E Jesus passou por aquele lugar e viu todos aqueles doentes, tudo esperando a água se movimentar para pular na água. Tinha todos os doentes que você imagine. Tinha pessoas que era paralítica, tinha pessoas que tinha lepra, tinha pessoas que era cego, tinha todo tipo de doença. E aquele homem deitado ali, Jesus passou e viu aquele homem, e sabia que aquele homem jamais ia conseguir chegar primeiro de qualquer um dentro daquele tanque para ser curado. E ele pergunta para o homem: você quer ser curado? Pela resposta que aquele homem, aquele coxo, aquele paralítico deu para Jesus, a gente sabe que ele não conhece Jesus. Ele falou: Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque. Mas não que ele disse Senhor como sendo Senhor, é como se fosse uma pessoa, não tem ninguém que me coloque lá. Ele não conhecia Jesus. Se tivesse alguém que me colocasse lá antes dos outros, talvez eu seria curado, mas não tem ninguém. Então ele falou: não tem jeito para mim, eu nunca vou ser curado. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Se tivesse alguém que me colocasse lá quando a água fosse agitada, eu seria curado, porque era a fé dele. E Jesus olhou para ele e falou: levanta-te e anda, pega o seu leito e anda. Na mesma hora ele ficou cheio do Espírito Santo, aquele homem, e ele se levantou e começou a andar. Observe o que aconteceu nesse momento. Aconteceu justamente aquilo que eu estava falando, é a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus que caiu sobre aquele homem, porque aquele homem jamais iria conseguir chegar no tanque para ser curado, porque ele não ia chegar antes de ninguém, porque ele só se arrastava, ele não conseguia andar. Quando ele ia se arrastando para o tanque, o outro já pulava, e um monte de gente entrava na frente dele. Mas a misericórdia de Jesus o levantou daquele lugar. Levante e ande. Jesus não perguntou: o que você tem? Qual o teu problema? O que você precisa? Por que você não acredita em mim? Você não conhece eu? Aquele homem não conhecia Jesus. Ele conversou com Jesus como se fosse um homem qualquer, porque ele não sabia que era Jesus, que ele ficava ali só naquele lugar. Então ele não sabia o que estava acontecendo fora daquele lugar, porque ele estava esperando para entrar no tanque. Então ele estava esperando o quê? A misericórdia de Deus, porque ele jamais iria chegar ali antes. E aí Jesus chega e fala: levante, toma a tua cama e ande. Na mesma hora ele levantou, sentiu a presença de Deus, sentiu o poder do Espírito Santo e saiu andando. Observa que as nossas vidas hoje está assim também. Nós estamos como se estivéssemos amarrados. Quantos cristãos estão andando aí pela rua e não vão mais na igreja? Já não acreditam, alguns pensam: mas está morrendo tanta gente, por que Deus não faz nada? Não adianta a gente orar, as pessoas estão morrendo, a gente ora e os parentes da gente estão morrendo, às vezes o pai da gente, às vezes o irmão. Então observe que a pessoa vai perdendo a fé, vai perdendo a esperança, vai perdendo aquela fé que a pessoa tinha. Deus vai resolver tudo, porque nós falamos: Deus cura, Deus faz. A hora que Deus vai te levantar, Deus vai te dar a graça, Deus vai fazer um milagre para você. E de repente morre teu pai, de repente morre teu filho. Mas então por que eu estou orando? O que serve essa oração se eu estou aqui clamando a Deus e nada acontece? Parece que está piorando mais ainda.
E nós estamos nessa desesperança, às vezes precisando de um toque de Deus, da misericórdia de Deus, para que eu possa reacender a minha fé, reacender o Espírito Santo que está dentro de mim e voltar a crer em Jesus, voltar a crer em Deus e saber que Ele realmente faz as coisas para nós. Porque nós estamos, às vezes, até nós mesmos ficamos desacreditados. Orei para aquela pessoa, morreu. Por quê, meu Senhor? Era tão nova, era tão boa, tinha tanta coisa para fazer na vida ainda. Por que ele morreu? Eu orei, eu pedi, eu clamei. E o que aconteceu? Nós pensamos diversas coisas. Deus não está olhando mais por nós já estamos pecando demais. Deus não faz nada, Deus não faz milagre. A gente começa a reclamar, a gente começa a falar mal até das coisas de Deus, porque a gente começa a desacreditar. Só que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus sabe o que faz com cada um de nós. Eu poderia ter pensado igual eu acabei de falar aqui, e nem estar aqui mais, porque isso aconteceu comigo. Os meus pais ficaram doentes e eu fui. Meus pais moram em São Paulo, fui 5 vezes lá para São Paulo, às vezes até sem poder ir e voltar, porque eles iam para o médico, saíam, iam para o hospital, ficavam internados, saíam. Até essa última vez que nós fomos, meu pai e a minha mãe foram internados. Meu pai um dia, minha mãe no outro dia. Os dois foram internados no final de dezembro. E dia 12 de janeiro meu pai faleceu. E eu orando, pedindo, clamando. Dia 12 meu pai faleceu. E dia 22 do mesmo mês a minha mãe faleceu. Eu tinha tudo para pensar igual eu falei para vocês e largar tudo. Isso aí não adianta ficar orando, não adianta, porque a gente ora e as pessoas que a gente ama morrem. Só que Deus já tinha falado no meu coração, porque a minha mãe já fazia 7 anos que estava muito ruim, sempre sofrendo de cama, doente, precisando de enfermeiras para olhar ela. E o meu pai, há 4 meses antes dele morrer, ele teve um AVC e ficou mal, também precisando de enfermeira, precisando de ficar na cama, precisando de tudo, usando fralda. Na última vez que eu fui para São Paulo, o Senhor falou para mim: não ore mais pela cura de seu pai e de sua mãe, está na hora de eu levar eles para mim, está na hora deles ir junto para mim no céu. Se prepare, eu estou preparando o seu coração, porque eu vou levar seu pai e vou levar sua mãe. Então é o propósito de Deus. Eu não posso de forma alguma brigar com Deus, porque Ele mesmo falou para mim, em oração eu estou orando, eu estou clamando, e Ele acalmou meu coração e falou: não ore mais pela cura, está na hora do seu pai e está na hora da sua mãe vir comigo. Talvez vocês não escutem isso quando vocês estão orando. O teu filho não vai sobreviver, ele vai vir para mim, eu vou trazer ele para mim. O teu irmão, a tua mãe, o teu pai, o teu esposo, a tua esposa. Talvez você não escute Deus falar isso para você, mas o Senhor tem um propósito para cada um deles. E às vezes, quando uma pessoa morre da nossa família, a gente tende a se revoltar, principalmente contra Deus. O Senhor não podia ter deixado. Eu amava o meu filho, eu amava a minha mãe, eu amava o meu esposo, a minha esposa. Só que Deus tem esse propósito para nós, e isso serve de uma grande conversão para o nosso coração, quando nós aceitamos a vontade de Deus nas nossas vidas, porque o Senhor sabe que cada um de nós temos o tempo definido aqui. Ele sabe. Eu posso querer viver até 100 anos, mas se o Senhor falar: não, você vai morrer o ano que vem, eu tenho que estar de braços abertos e esperar Ele me levar. Eu não posso ficar revoltado, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho, a minha filha, a minha neta, quem quer que seja. E isso, aquelas pessoas que estão realmente em oração, realmente na presença de Deus, realmente deixando o Espírito
Espírito Santo de Deus tocar em você, deixar Ele falar na sua vida, estar comungando o corpo e o sangue de Cristo, estar realmente junto com Jesus, Ele vai te confortar, Ele vai realmente te tranquilizar. Não que você vai falar, tudo bem, está normal, morreu, todo mundo está morrendo. Não é isso. Mas Ele vai te dar uma paz interior, e Ele vai fazer você reconhecer que aquilo era a vontade de Deus. Não porque Deus é ruim, mas porque aquela pessoa tem que estar junto de Deus agora, nesse momento. Principalmente quando é uma criança, um bebê, fala, mas era uma criancinha, tinha alguns meses de idade, 2 anos de idade. A gente fica revoltado, mas Deus sabe o que é melhor para aquela criança, para aquela mãe, para aquele pai. Não se revolte. Eu tinha tudo para estar revoltado. Minha mãe e meu pai morreram no mesmo mês. Os dois foram juntos para o céu. E eu tenho certeza disso, porque o Senhor falou no meu coração. Então nós temos a misericórdia de Deus, porque quando Ele precisa levar um, Ele leva. Mas quando Ele precisa levantar para aquela pessoa voltar a andar, voltar a enxergar, voltar a ser uma pessoa saudável, Ele faz isso. Nós não podemos de forma alguma cobrar do Senhor que todo mundo que ora tem que ser curado. Nós somos canais de graça. Quando nós pedimos, o Senhor realiza. Mas se o Senhor está querendo que aquela pessoa venha para Ele, nós temos que aceitar. Nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, por que isso? Por que meu pai foi? Por que minha mãe foi? Por que tal pessoa que eu amava foi tão cedo? Ele vai te responder. Não vai deixar você em dúvida. Ele vai te dar um conforto e você vai entender. E glória a Deus que o Senhor faz isso com quem Ele ama, mesmo que Ele tenha levado. Se Ele me ama, um dia Ele vai falar: hoje é a tua vez, Ademir, eu vou te levar hoje. E eu tenho que falar: estou aqui, Senhor, pode me levar a hora que Ele quiser. Cada um de nós que cremos no Senhor Jesus, nós não temos que exigir do Senhor: porque eu amo o Senhor tem que me deixar viver 100 anos. Não, o Senhor Ele pode me levar a hora que Ele quiser. Se eu sair daqui, Ele quiser me levar, é hoje mesmo. E eu tenho que aceitar. Nós temos que estar preparados para esse momento, não se revoltar contra Deus. Ainda mais do jeito que a pandemia está, do jeito que a fome está, a falta de serviço que está. Imagine você pedir para uma pessoa ficar viva, aquela pessoa ficar viva, e amanhã ela está passando fome e morrer de fome. Aí você vai ficar mais revoltado contra Deus ainda. Às vezes o Senhor não cura alguém ou leva de volta. Às vezes uma pessoa que é muito ruim, foi muito ruim, fez tantas coisas erradas, e você fala assim: não tem mais jeito. Aí ela pega uma doença, e naquela doença ela ora, ela pede para Deus, ela clama, ela pede para Nossa Senhora, e chora, pede para o padre ir lá, se arrepende. Mas ela era uma pessoa super ruim, você sabe, isso aí merece ir para o inferno. A gente mesmo fala assim. E aquela pessoa lá, chega na hora que ela está com aquela doença, ela começa a orar, clamar, pedir para Deus, entregar os seus pecados: Senhor, me perdoa e tal. E de repente, o que acontece? Aquela pessoa não é curada e ela morre. Por que você acha que ela morreu? O Senhor é ruim, Ele vai para o inferno. Não, é porque aquela pessoa, naquele momento, conseguiu pedir perdão para Deus, pedir perdão para os outros. Ele conseguiu abrir o seu coração no último momento da sua vida, e o Senhor reconheceu: esse também é filho de Abraão, esse também vem para junto de mim no céu, no reino de Deus. E por que às vezes Ele não dá a cura para aquela pessoa? Porque Jesus sabe que se Ele der a cura para aquela pessoa, quando ele voltar e começar a melhorar, ele vai fazer tudo o que ele fazia de errado de novo. E tudo que Deus deu para ele naquele momento, aquele perdão, aquela entrega, se perde. Nós temos que entender isso. O Senhor, Ele quer aqueles que se entregam a Deus. É igual o ladrão que estava do lado de Jesus.
O outro lá estava falando: desce daí, você não é filho de Deus? Salva você e salva nós também. O outro ladrão falou: você está falando isso? Nós erramos, nós estamos pagando porque nós somos realmente pecadores. Esse homem não fez nada. E o que ele falou no final? Senhor, lembre-se de mim quando tu ir para o céu, para o teu reino. O que Jesus falou? Hoje mesmo tu estarás comigo. Aquele homem era ladrão, aquele homem roubou, aquele homem matou, aquele homem estrupou, aquele homem fez misérias de ruindade. Mas na hora da morte ele falou: Senhor, lembre-se de mim. Então veja bem que uma única palavra lá no final, a misericórdia de Deus vem, pega aquela pessoa, e por aquela última palavra, que ele creu em Jesus Cristo, que viu que Jesus Cristo não tinha feito nada e pediu: lembre-se de mim quando ir para o teu reino. Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo. Assim somos nós. Muitas das doenças que acontecem é para que a gente possa pedir o perdão, pedir a misericórdia de Deus. Senhor, misericórdia, eu errei, eu pequei, eu fiz tudo errado, eu matei, eu estrupei, eu atrapalhei a vida de todo mundo, eu mentia, eu falava mal desse, mal daquele, fazia esse brigar com aquele. Me perdoa, Senhor, me dá uma chance, Senhor, eu creio em Ti. Mãezinha querida, intercede por mim. Aquele momento o Senhor tem misericórdia dele, e esse homem vai para o céu. E às vezes aquele homem morre, porque se ele não morrer, ele vai voltar a fazer tudo de errado de novo. E aí ele ganha o reino do céu. Mas aquele que o Senhor quiser usá-lo na igreja, o Senhor dá a vontade dele, ele viver novamente. E essa pessoa vai ser um servo de Deus. Essa pessoa vem para transformar a vida de muitas pessoas. Assim foi como Saulo, vocês conhecem da palavra de Deus. Ele ia para matar os cristãos. No meio do caminho de Damasco, ele caiu do cavalo. E Jesus falou: por que tu me persegues? Ele levantou e foi mudada a vida dele. Ele se transformou. Saulo se transformou para Paulo. Jesus mudou o nome dele. E Paulo foi um dos maiores pregadores da Bíblia. A gente vai acompanhando aqui e vendo. Quando Jesus quer usar, Ele usa do jeito que Ele quiser. E nós temos que estar preparados para esses momentos. Então a misericórdia de Deus é essa. Talvez hoje você está aí caído. Nem sei porque eu vim aqui, nem sei porque eu estou aqui. Deus sabe, Jesus sabe. Ele quer o teu sim, Ele quer o teu me perdoa, Senhor, eu quero estar junto de Ti novamente. Me perdoa, Senhor, eu não vou mais embora, eu vou continuar contigo. Senhor, levanta a minha casa, levanta os meus filhos que estão caindo, levanta o meu marido que está bebendo, levanta o meu filho que está na droga, levanta a minha filha que está na prostituição, levanta, Senhor, a minha família, porque eu quero estar junto de Ti, e o Senhor vai te dar a graça. Entendeu? É essa a transformação que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Deus amado, Deus vivo, vamos ficar de pé agora, vamos fazer uma oração. Deus amado, Deus vivo, verdadeiro, poderoso, que essas palavras realmente tenham chegado no coração de teus filhos, que eles possam ter entendido a Tua palavra, que isso possa ter acordado, que isso possa verdadeiramente, Senhor, ter levantado o coração dos vossos filhos, que Tu possa ter ido lá na alma dele, tocado verdadeiramente, e fazer com que ele se levante, fazer com que ele entenda que não é a nossa vontade que tem que predominar, mas é a vontade de Deus. E eu quero, Senhor, crer, acreditar, realmente eu quero, Senhor, deixar Tu fazer tudo na minha vida. Perdão, misericórdia, quando eu coloco a culpa em Ti, Senhor, por alguma coisa que aconteceu, por eu não ter conseguido comprar isso ou aquilo, por ter quebrado isso ou aquilo, por ter morrido na minha família. Piedade, misericórdia, Senhor, traz para mim de volta o Espírito Santo, derrama em mim de volta, Senhor, Teu Santo Espírito, lava-me com a água viva, Senhor, para que eu possa novamente se levantar. Tenha Sua misericórdia para comigo, Senhor,
para que eu possa verdadeiramente estar na tua presença, no teu amor, Senhor, porque eu creio na tua palavra, Senhor, mas eu sou fraco. Eu creio em ti, Senhor, mas muitas vezes eu sou ruim, eu sou rabugento, eu falo demais, Senhor, falo sem pensar. Senhor, me ensina a orar, para que eu fale menos e escute mais. Piedade, Senhor, toque no meu coração, transforma a minha vida, Senhor, faz nova todas as coisas, Senhor. Eu preciso estar na tua presença. Senhor leva a teu coração para Deus, e essa pessoa pode ser